Vender o produto que está na moda, que está todo mundo desejando, ou aquele que acabou de chegar na loja, é fácil. Mas é aquele produto que está esquecido no estoque e que a equipe não tem mais tanta vontade de apresentar. Como resolver? No episódio de hoje, a gente vai falar da importância de ouvir o estoque para que essa loja possa vender mais em qualquer época do ano. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou o Francisco. Eu sou a Luísa. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o estoque. O estoque da sua loja fala. A questão é, você está sabendo ouvir o que ele tem para dizer? Porque tem muitas lojas que enxergam o estoque só como um problema, quando na verdade pode ser um grande aliado para a sua loja vender bem o ano inteiro. Então, prepare-se porque teremos boas reflexões ao longo desse episódio. E antes de a gente começar essas reflexões todas, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Aproveita e já curte esse vídeo se você já se interessa por esse assunto que é ouvir o seu estoque. E claro, também se inscreve no canal e aciona o sininho para receber a notificação de todos os novos vídeos que a gente vai publicar por aqui. Isso é muito importante para a gente, para compartilhar o nosso conteúdo e chegar em mais pessoas que podem não estar sabendo o que fazer exatamente com o seu estoque. Além disso, se você deseja conhecer uma estratégia para vender mais o ano inteiro, sem ficar dependendo de produtos novos ou de liquidação, aproveitar o seu estoque para conseguir vender com preço cheio, de uma forma que vai atrair clientes, vai fazer a sua loja vender bem o ano inteiro, aqui embaixo a gente tem uma aula completa que nós gravamos, que é o Workshop para Lojas, e lá você vai conhecer a estratégia dos circuitos de vendas, que é a forma prática de implementar o marketing de loja única no seu negócio. Então o link está aqui na tela ou na descrição, fica o convite para você conhecer essa estratégia e aplicar no seu negócio. Já saindo desse vídeo, aproveita esse conteúdo já na sequência. Boa. Mas assim, ó, como é que está o estoque da sua loja? Porque montando esse conteúdo, a gente identificou que existem 4 tipos de lojistas quando a gente fala entre a relação entre lojista e estoque. E aí eu quero ver qual deles você mais se identifica. Isso mesmo. Bom, a primeira opção de lojista é a lojista caçadora de novidade. Será que é você? Imagina aquela situação que mulher já vivenciou muito bem, que é estar na frente do armário, ver muitas opções e dizer: eu não tenho nada, eu preciso comprar uma roupa nova, eu não tenho roupa nova para sair. É a mesma situação de uma lojista caçadora de novidade. Ela olha para o estoque e diz: eu preciso comprar produtos novos, porque nada do que tem aqui eu posso apresentar. O que vai vender é o que eu vou comprar, é o que eu vou botar para vender, nunca o que tem na loja, mas é o que... já ofereci algumas vezes, mas isso aqui não vende mais. Preciso comprar produtos novos. Isso, inclusive, é uma grande armadilha. É a mesma lógica de ir para o supermercado e tá cheio de produtos lá em casa, nos armários e compra mais coisas e as coisas acabam. Então, esse é o ponto. A caçadora de novidades, ela tá sempre buscando... O que vai funcionar é o que ela tem que comprar ainda. Ela não consegue trabalhar com aquilo que ela tem na loja. Porque parece que aquele produto já não serve mais, ele não tá... ela já está desmotivada, a equipe já está desmotivada, então ela sempre precisa do próximo, a espera do milagre, a espera do próximo produto. Talvez esse seja o seu caso. Ou talvez você seja a lojista do mais ou menos. Eu tenho controle do meu estoque, eu sei as coisas. Não, eu sei de cabeça, mas aí vamos dar uma olhada lá o que tem no estoque. Nossa, eu achava que tinha menos desse produto. Nossa, eu achava que eu tinha mais. Nossa, eu comprei isso de novo. Então a pessoa tem a sensação de que tem o controle, mas na verdade esse controle é meio ineficiente. Quando vai parar para olhar no papel, vende e depois vai dar baixa, aquelas coisas assim, e o estoque vai ficando defasado. E ela vai tendo um controle, ela parece que tem o controle, mas na verdade ela não tem o controle do negócio. Acontece muito, né? Muitas vezes acontece no feeling, eu acho que eu tenho controle, eu confio na minha cabeça e vai dar tudo certo. E a gente está dizendo isso porque inúmeras vezes, conversando com lojistas, até numa última mentoria, num último contato que eu tive com uma dona de loja, ela, meu Deus do céu, eu tô cheia de produtos que são extremamente parecidos. Semana passada. Então, todos meio ali encalhados no estoque. Por quê?
como são todos muito parecidos, a pessoa já comprou um, ela não vai comprar outro casaco, outra peça que é muito parecida. Então, acaba ficando com um estoque que ele não é saudável. Ele tá ali presente, mas ele realmente fica muito difícil porque não se tem um controle, assim, na linha do estoque do que tem ali dentro daquele espaço. Falando em controle, o outro tipo de lojista com relação a estoque é a lojista que é controladora de planilha. Ela tem todas as informações, todos os dados, tudo está preenchido. Se ela tira o relatório, está tudo perfeito, não falha nada. Linha fora. Sabe, tudo na ponta do lápis ali, mas ela não sabe usar essas informações nas estratégias do dia a dia, nas estratégias de venda da loja. Então, por mais que ela tenha tudo certinho, isso não significa muito. É como se ela estivesse cumprindo essa tarefa, mas não aproveitando todos os dados, todas as informações. Inclusive, falando em dados, nós já gravamos um episódio falando sobre dados, a importância dos dados. Foi o episódio número 11 aqui do podcast. Depois dá uma olhada. Memória vai boa, estar aqui né? na descrição. E assim, é muito importante frisar isso, porque acontece muitas vezes das donas de loja não terem vindo de um histórico de entender loja, ou é uma pessoa que trabalhava na parte de contabilidade e surgiu a oportunidade de abrir uma loja. A gente já teve casos assim, e aí é de fato, a planilha tá perfeita, mas ok, dessas informações que eu tenho aqui, o que eu posso fazer a partir disso para apresentar os produtos? Quais são as combinações? Quais são as estratégias de vendas que eu vou aplicar no negócio? A gente vai falar mais sobre como é que você resolve esse tipo de situação nesse episódio. Isso, a pessoa acaba indo para onde ela se sente mais confortável. E ali ela se sente confortável, tendo a planilha, os relatórios, tudo, mas na prática ela não consegue extrair as informações que o estoque está falando através desses dados. Exato, fazer aquela tecla SAP, sabe? E por último, a lojista que evita o estoque, porque o estoque tá lá, aquele espaço lá da loja. E a gente gosta de falar que o estoque, nesses casos, é como se fosse o buraco negro. Vai lá jogando as informações, vai tendo os produtos por lá, não tem um controle nem de mais nem de menos. E aí esse estoque ele vai sugando a energia da loja, da dona da loja, dos funcionários da loja, porque ele é um espaço que, ok, ele existe, ele tem lá produtos, mas organizado ele não está. Detalhado, ele não está. Ele existe e é só por isso que ele está lá. Em outras palavras, se eu perguntar para você sobre o estoque da sua loja, você meio que se arrepia com essa informação. Ih, lá vem. Então, você talvez seja essa pessoa que evita o estoque. Então, tem muitos casos que assim, algumas vezes eu converso com lojistas quando estão entrando na mentoria ou que estão pensando em entrar, e a lojista chega a pegar o celular, o computador, assim, e caminhar pela loja e mostrar, olha só o meu estoque, meu Deus do céu, o que eu faço com tudo isso? Então, se é o seu caso, assim, aquele estoque que suga a sua energia, por isso que a gente fala que o estoque da sua loja não pode ser um buraco negro. O buraco negro, ele suga tudo acaba lá. Por perto. Então, se o estoque da sua loja for o buraco negro, ele está sugando o lucro da sua loja, a sua energia, a sua motivação, o faturamento, tá tudo indo lá para o buraco negro. Então, não seja esse tipo de lojista também. E, aliás, a gente quer saber, escreve aqui nos comentários, qual dos tipos de lojista. Vou até relembrar aqui, ó. Aqui é caçadora de novidades, aqui é mais ou menos, controla de cabeça, aqui é super controladora na planilha, e aqui pessoa que não quer nem, pelo amor de Deus, não quero nem ouvir falar em estoque. Pode comentar aqui que a gente quer saber e não tem problema nenhum. É bom vocês se identificar e saber a partir de agora quais são as possibilidades de melhora a partir disso. Isso, a gente quer saber e talvez você até se identifique com mais uma situação, mas enfim, essa é a primeira parte e a questão é, você precisa usar o estoque de forma estratégica. Por que você deve organizar o estoque? É fundamental que você organize o estoque, até porque, primeiro, é uma questão de atendimento. Você vai saber o que tem na sua loja para quando o cliente perguntar sobre um determinado produto, você dizer que não tem e ele está lá no estoque. Então, esse estoque ele precisa ser muito bem organizado. Além disso, o que tem no estoque fala sobre produtos que talvez não vendam. E o que não tem fala sobre produtos que vendem. E se você não está de olho nessas informações, isso vai interferir nas compras que você vai fazer, nas estratégias. Às vezes a pessoa pensa, nossa, por que eu parei de comprar aquele produto? Vendeu tão bem? Porque ela
se perdeu e ela está focando em outras coisas, então ter controle dessas informações faz toda a diferença. E até, às vezes, fica batendo numa tecla de, essa aqui é a tendência, essa aqui é a tendência, e aí acaba acumulando tanto desse produto no estoque, depois não consegue dar volta, porque ele é uma tendência muito específica. Exemplo ótimo que a gente sempre dá é o famoso tie-dye, que vai e volta, ele tem momentos da vida que ele aparece, mas quando não dá certo, ele realmente encalha, por quê? As pessoas querem estar na moda. Então, você tem que ter esse controle. Por isso até que nos nossos treinamentos, no nosso acompanhamento, a gente sempre ensina a técnica beta, que é saber lidar com o estoque da forma correta e saber apresentar os produtos. Talvez a gente grave um episódio sobre esse assunto. Quem sabe? Vamos ver se tiver interesse, o pessoal vai comentar aqui embaixo do vídeo. Além disso, é importante você ouvir o que o estoque fala, ter ele organizado para criar os novos circuitos de vendas, para criar as oportunidades a partir do que você já tem na sua loja. Porque muito provavelmente o produto não venceu, ele pode até, se o estoque está desorganizado, ele pode até ter estragado. Mas esse produto... Não vamos ao extremo. Não vamos ao extremo, exato. Mas assim, se ele é um produto, ele só precisa de novas combinações, novas propostas e novas ofertas, um novo circuito de vendas onde você encontra uma oportunidade, cria um contexto para apresentar aquele produto que aos olhos do cliente ele vai ser uma novidade, mas você sabe que ele já está há mais tempo ali parado no estoque. Isso mesmo. Além disso, você consegue identificar aqueles produtos que daqui a pouco você pode combinar, criar uma nova oportunidade, apresentar dentro de um novo contexto. Tudo isso é muito importante e a partir do momento que você tem controle do estoque, sabe ouvir o que o estoque tem para falar, você vai tomar melhores decisões. A gente até também separou aqui alguns erros que são comuns dos lojistas que não cuidam do estoque. Então, antes da gente entrar aqui na parte de como organizar o estoque, como vender, acho que é importante a gente passar por cada um deles aqui. O primeiro deles é não ter clareza do que tem na loja. Então, a gente sempre fala, é uma frase clássica já aqui no podcast, que é: a compra que você faz define a sua venda. Então, se você compra errado para sua loja, esse produto vai acabar acumulando no estoque e aí é muito mais difícil de vender esse produto. É muito mais difícil de organizar esse produto, de ofertar esse produto. Até a gente, na semana passada mesmo, conversando com uma dona de loja, ela é dona de uma franquia, de uma marca, e ela, no primeiro lançamento, assim, inaugurou a loja, a marca deu algumas sugestões dos produtos que ela podia comprar e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Ela comprou muitos produtos estampados. Ela foi compra esses aqui, que isso aqui é o mix ideal. Que vai dar certo, é o mix ideal. Beleza, ela foi foi tudo certo. Ela foi na linha que a marca apresentou para ela. Só que daí, o tempo vai passando, ela vai apresentando os produtos e o que aconteceu? Grande parte desses produtos estampados ficaram encalhados. Então, o que aconteceu? Ela fez a leitura do estoque dela, das informações que ela tinha a partir dali e identificou que produtos estampados neste estilo não funcionam para o público dela, para a cidade, para ofertar para as pessoas, para quem ela deseja alcançar. Então, nas próximas compras, ela comprou todos os produtos muito mais lisos do que estampados. Ou seja, esse produto pode até vender muito bem, mas em outra região do Brasil. Provavelmente aqui o público dela tinha uma preferência diferente. Por que ela conseguiu tomar esse tipo de informação? Porque ela não caiu nesse erro de não ter clareza do que tem na loja. Caso contrário, ela ia começar a comprar sempre seguindo essa instrução ou comprando produtos repetidos, que nem o caso que a Luísa comentou ali, da loja que tinha muitos produtos similar, que começavam a ser muito parecidos, tá? E qual que é a diferença? Se você pegar ali, tá, mas na prática, muito parecido, então também é um problema. Então o importante é você ter noção, ter essas informações, especialmente antes de comprar os produtos que você vai comprar para a nova coleção, para repor, porque o estoque está falando com você sobre o que vende e o que não vende. Porque eu tenho certeza que já aconteceu esse tipo de situação, inclusive eu já vivenciei da cliente chegar na loja e pedir, por exemplo, algo muito básico, um casaco preto. E a loja já não tinha mais, porque tinha tudo estampado, então não estava identificando que estava faltando esse produto para vender e aí perde venda. Isso tem a ver até com a questão da organização, já antecipando aqui, mas o ponto de você cuidar para ser um produto que vende muito bem, qual que é o mínimo que eu tenho que ter ali para não ficar sem esse produto, para poder pedir com prazo, para
para o fornecedor poder entregar, para não desabastecer, porque se é um carro-chefe, se é um produto que você vende bem, você tem que estar de radar ligado. Outro erro que a gente colocou aqui, comprar por impulso. E isso é muito importante porque a pessoa que vende, se a sua loja, por exemplo, é uma multimarcas ali, você vai comprar de um fornecedor, esse fornecedor também tem metas a bater, também tem interesse em vender mais para você, e você daqui a pouco acaba se empolgando, comprando muito por conta do que você acha, do que você gosta, do que você, né, aquela controladora mais ou menos ali. A gente até tem um caso bem interessante, uma lojista que fazia parte da nossa mentoria, e ela tinha uma marca que vendia para ela, e toda vez que ela comprava, ela comprava acima do que ela deveria comprar. Então, ela até conseguia vender aqueles produtos, mas sempre ia ficando um pouco, e cada nova compra era meio sufocante, assim, ela não conseguia fazer com que todos os produtos girassem. E isso foi deixando ela, além de angustiada, com o estoque crescente, né? E aquilo ali estava se tornando um problema. E aí a gente disse, bom, peraí, dá uma olhada em outras possibilidades. Será que essa marca é tão importante assim? E ela foi analisar outras possibilidades e ela encontrou outros fornecedores onde ela tinha uma margem de lucro melhor, onde ela conseguia comprar em melhores condições, e ela testou isso com o público dela, e o público dela gostou muito da nova marca. Ao contrário do que ela imaginava que era, que eles a outra marca era a marca inicial era a desejada. Então, cuidado às vezes para não criar verdades absolutas, crenças, assim, não, essa marca tem que ter porque ela vende. Será? De repente, abre, começa a experimentar, faz circuito de vendas especificamente voltado para uma nova marca, vai testando e você pode fazer uma transição se você tem essa possibilidade, né? Não é o caso da franquia, mas é o caso de uma multimarcas, isso é totalmente possível. Até porque quem é dono da sua loja é você, não o fornecedor. É você que tem que ter esse controle do seu estoque, é você que tem que saber quais são as marcas que realmente funcionam para o seu cliente e para o seu negócio continuar rodando, porque depois vai acumulando o estoque e aí, como é que faz? E por ser você a dona da loja e dona do negócio... Eu até lembrei que temos um episódio sobre fornecedores. Vou deixar aqui na descrição também. Boa. Vai lá. E assim, a grande questão, principalmente quando a gente fala de multimarcas, é ter esse controle do estoque para conseguir organizar a sua loja. O grande diferencial de uma loja multimarcas ou até mesmo de uma loja própria é ter uma boa curadoria de produtos. E isso, é claro, inclui produtos que serão comprados e produtos que estão no estoque, porque o estoque é algum produto que você já comprou e que está ali o dinheiro parado e que você precisa fazer girar. Ele precisa ser vendido, ele precisa ser apresentado. Então, uma boa curadoria de produtos é o que vai fazer o grande diferencial do seu negócio, principalmente quando a gente fala de multimarcas. Ou seja, nesse caso, o erro está em não ter um estoque bem composto e daí dessa forma você não consegue organizar a loja ou criar boas combinações de produtos. Porque quando você consegue ter mix de produtos que se casam entre si, isso gera muitas possibilidades de você criar ofertas específicas, aumentar o ticket médio, porque está vendendo mais de um produto, consequentemente vai aumentar o faturamento. Então isso é bem importante ter em mente, né, Lu? Exato, e isso, na consequência de combinações, de organização de loja, afeta não só no estoque, mas também no visual merchandising. Então, é muito mais difícil se você não tem profundidade, se você não tem combinações de uma curadoria que faça sentido no conjunto da loja, de criar um visual merchandising que seja interessante, que crie combinações e faça propostas para o cliente que despertem o interesse de compra. Por quê? Visual merchandising é uma técnica que é silenciosa, ela deixa o ambiente interessante para apresentar o produto para o cliente. Não vou me alongar muito, porque afinal de contas temos episódios sobre isso aqui no podcast. Vai estar aqui na descrição. O card e a descrição já está colocada. No fim das contas, tudo isso que a gente falou aqui, todos esses erros, esses problemas relacionados ao controle do estoque, a não saber ouvir o que o estoque está dizendo para você, vão transformar o processo de vendas muito mais difícil. Esse é o ponto. E muitas vezes, quando o estoque se torna um problema da loja, qual é a solução? Uma solução muito fácil, muito rápida, que todo mundo utiliza e que é chamada de... liquidação. Esse é um grande problema, porque muitas vezes quando o estoque vira um problema, o recurso, a saída é liquidação. E liquidação funciona. Esse é o problema. Só que quando a loja consegue vender, tendo que cortar sua margem de lucro,
no fim das contas, muitas lojas ficam presas num ciclo de lucro e prejuízo e ficam andando de lado, mês após mês, sem conseguir ter resultados de verdade. Então, muito cuidado, porque não saber usar o estoque de forma estratégica pode te fazer cair para essa parte da liquidação, e liquidação, vamos combinar, que como se fosse remédio. Você tem que tomar de vez em quando, porque se tomar o tempo inteiro, ele para de fazer efeito. E vicia o cliente a sempre querer comprar só quando você está cortando da sua margem de lucro. Bom, mas assim... Agora a gente vai entrar também Beleza, vamos falar como organizar o estoque, como vender esse estoque. Tá. Exatamente isso. Mas antes de falar sobre tudo isso, é importante te contar que a gente não está sozinho aqui nesse episódio. A gente está com a parceria da Cabidário, que é uma empresa que traz soluções comerciais para o seu negócio. Então, se você está pensando em reformar a sua loja ou abrir um novo negócio, entre em contato com a Cabidário, porque eles vão te entregar uma solução completa para a sua loja. Claro que quem acompanha o podcast Loja Única tem desconto, então aproveita o link aqui embaixo, já fala que você acompanha o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que o atendimento vai ser maravilhoso. Isso, eles vão trazer soluções que muitas vezes você não está presente, que vão deixar a sua loja mais bonita, vão trazer recursos para você conseguir mudar a sua loja. Enfim, tudo isso é pensado porque eles pensam na estrutura como um todo do comercial. Fala com o pessoal aqui através do link que está na tela ou na descrição e com certeza a sua loja ficará muito mais bonita e atrativa. Bom, vamos lá. Então, como organizar o estoque? E aí, sempre existe uma regra, né? Primeiro de tudo quem utiliza ainda a questão do caderninho, da planilha do Excel, ok, é um caminho, mas não é um caminho que é o melhor caminho de todos. Vou complementar. Pode ser que a sua loja faça todo esse controle no caderninho e na planilha do Excel. Beleza, pode ser uma opção. A verdade é que hoje em dia existem várias outras soluções relacionadas a sistemas, a softwares que são super acessíveis e que permitem você ter um controle ainda melhor, muito mais profissional. Então, por que isso é importante? Porque você consegue extrair relatórios, você consegue tirar dados, você pode pegar até inclusive uma planilha, jogar na inteligência artificial, pedir para a inteligência artificial te ajudar a gerar novas estratégias de compra, por exemplo. Então, quanto mais isso no caderno fica praticamente impossível. Então, esse é o ponto. A gente sugere, né? Esse é o primeiro ponto. O importante é você ter um sistema que funciona para você, tá? Mas se você está pensando aí, o que eu faço? Vai para o sistema que ele vai te ajudar e vai te trazer muito mais possibilidades. Até porque se você vende na rede social, se você vende na loja física, ter um sistema que esteja tudo interligado vai fazer muito mais sentido e vai facilitar a sua vida e da própria equipe também com os dados corretos. Só que eu acho que mais importante do que a forma, né, o lugar onde você faz esse controle, é como você faz esse controle, como é que você organiza o estoque da sua loja. E aí a Lu vai contribuir. A grande questão é criar padrões. Então, a partir do momento que você cria um padrão, principalmente quem é multimarca, você precisa ter um controle que as pessoas já, de bate-pronto, olham aquela informação, olham aquele código e interpretam o que é aquele produto e qual é a quantidade. Porque a partir desses dados, assim, com uma informação mais clara, mais padronizada, é muito mais fácil de você criar propostas e situações de composições para criar circuitos de vendas que façam muito mais sentido. Então, como é que a gente sugere que você faça um padrão, por exemplo? Esse padrão, ele gera organização. Então, você vai criar aí o seu sistema, a sua nomenclatura, o seu jeito de controlar o estoque. Nós, inclusive, ensinamos isso dentro do programa Loja Lucrativa, que é a nossa solução mais completa. Se você quer conhecer o programa Loja Lucrativa, o link está aqui na descrição e lá a gente mostra como criar essa padronização, como organizar o estoque da sua loja, seja a forma como você quiser usar. Mas o importante é essa padronização. Até porque o estoque é um dos 7 poderes de uma loja lucrativa, né? Boa. E aí, o que acontece? Como é que é uma sugestão de você criar um padrão? Se você tem, por exemplo, camisas de linho na sua loja de 2 fornecedores diferentes, mas aí você tem uma camisa de linho branca e preta com um bordado. Nessa identificação, nessa nomenclatura, você vai fazer essa identificação para que, de bate-pronto, a pessoa olha aquele produto e diga, esse produto aqui é uma camisa de linho branca com um bordado de manga longa
e pronto. Você consegue já identificar, e aí, a partir disso, o que essa camisa combina? Ela combina com uma calça jeans, ela combina com short, ela combina com saia, e aí você vai criando essas propostas e vai conseguindo construir opções para o seu cliente dentro do que você já tem na sua loja. Vai criando uma hierarquia que leva informações sobre o produto, o fornecedor, o tamanho, mas existe uma nomenclatura, não é aquela coisa assim, X peças, aí cada uma tem um jeito de organizar. Aí a coisa se perde. Então, quando você cria essa padronização, fica muito mais fácil. Porque você não consegue identificar qual que é o fornecedor, porque daí assim você já sabe identificar qual que é o fornecedor que está vendendo mais, está vendendo menos, qual que é o tipo de camisas com aplicações, sem aplicação, de manga longa, de manga curta, quais são as cores que você mais vende, enfim, a partir daí você consegue extrair de fato as informações para entender o que tem no seu estoque e traduzir o que ele está falando. Feito essa padronização, feito essa organização do estoque, também é importante ter uma rotina de acompanhamento desse estoque, de análise dos dados. A gente falou aqui que o estoque fala, então tem um diálogo com o estoque, não deixa o estoque lá quieto e vai lá falar com ele só quando a coisa aperta. Não, é importante estar olhando isso, analisando, planejando, e isso entra dentro da organização, entra dentro da estratégia, entra dentro de você ter aí um controle e fazer o seu papel de dono ou dona de loja para poder tirar essas informações e tomar melhores decisões, seja para as compras, seja para os circuitos de vendas, as estratégias que você vai implementar para conseguir fazer com que esse estoque gire e você coloque dinheiro no bolso. E talvez a pergunta mais importante deste episódio é como vender o estoque da loja. E assim, a grande questão é que você precisa ter presente que a novidade do seu produto, a novidade da sua loja, ela não está no produto, e sim no circuito de vendas. E quando a gente fala no circuito de vendas é criar uma comunicação, criar uma oportunidade para o cliente que ele olhe e pense, meu Deus do céu, eu não posso deixar isso passar. E a gente tem, assim, inúmeros casos de lojistas, de donas de loja que colocaram em prática e tiveram resultado. Por exemplo, a Angélica, que era uma aluna que ela tinha 1 milhão em estoque parado e ela ficou 8 meses sem comprar nenhum produto. Ela só criava nova comunicação, criava um novo circuito de vendas para vender e oferecer esse produto para o cliente. E ela foi vendendo todo esse estoque. Então, assim, ela não precisava comprar nada novo. Ela foi trabalhando com aquilo que ela já tinha. Ela passou a trabalhar, porque ela era daquela que ficava sempre na novidade, né? Exato, exatamente isso. Isso, então é muito importante você entender. Inclusive, isso é uma frase fundamental. Anote. Se você está com papel e caneta, escreva essa frase agora. Apresentar novidades é diferente de vender produtos novos. Não precisa ter produtos novos para você apresentar uma novidade. Você pode ter novidade sempre, usando tudo aquilo que você já tem aí na loja. Por quê? Porque a novidade está no circuito de vendas, está na forma como você vai trazer essa nova oportunidade para o cliente. Um cliente que viu um produto que está encalhado lá, ele pode não ser novidade para algumas pessoas, mas principalmente para o dono da loja ou para a equipe, e ser novidade para muitas outras pessoas que ainda não conhecem esse produto. A questão é que ele ainda não foi apresentado da forma certa, dentro de um contexto, com uma oportunidade, de uma oferta, com uma comunicação que vai além de ficar só expondo o produto. Enfim, tudo isso, inclusive, reforço o convite aqui, a gente explica em detalhes no Workshop para Lojas, que é uma aula gratuita, o link vai estar aqui embaixo, e lá você vai conhecer como implementar os circuitos de vendas no seu negócio, através de uma estratégia que tem 4 passos. Até porque criar uma oferta, acho que é importante dizer aqui, não é dar um desconto mascarado não é. Ou um desconto gourmet que tem uma cara... Não, é você criar uma estratégia para vender os produtos sem precisar ficar dando desconto. Então, assim, a grande questão é, o estoque não é o vilão da loja a partir do momento que você sabe como entender e traduzir o que ele tem para te falar, porque ele tem ouvir as informações que ele tem para te passar. E com certeza você extrai muita informação interessante do que comprar, do que não comprar e de como criar novas propostas a partir do que você já tem, claro, usando uma estratégia que traz resultado, que é o circuito de vendas. Então conta para nós aqui nos comentários, caíram algumas fichas? Você tirou algumas reflexões, você identificou alguns problemas, pensou em outras ideias do que você pode fazer para aproveitar melhor o estoque da sua loja? A gente está curioso para saber, e se você quer ver todos os outros episódios do podcast Loja Única,
É só apertar nessa imagem que está aparecendo aqui no centro da tela agora e você vai ter a playlist completa com todos os outros episódios. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!